Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono Noraldino, também a todos que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela Rede Minas e nossas redes sociais. Vejo que alguns que há algum tempo não os vieram, que Deus abençoe e guarde. Pois bem, caríssimos, hoje, o domingo, terceiro domingo do tempo do Advento, vestindo os paramentos róseos, indicativa de que o Natal está chegando, eu particularmente sempre tive um incômodo, porque nós sempre fomos orientados e sempre é dito, proclamado, cantado, rezado, repetido exaustivamente que é necessário que todos nós nos convertamos. Mas o problema é que esse negócio tanta gente fala e a gente não sabe o que vai fazer. Gente, vocês não sabem o tanto que é ruim ter ouvido de cachorro. Nossa Senhora. Obrigado. Valeu, Davi. Perceberam? A paz que reina dentro dele. É a graça. Pois bem. O tempo do Advento é chamado também um tempo para que nós possamos nos converter e acolher o Senhor nosso Deus. Acolhê-lo definitivamente na nossa história. Mas a conversão, ela tão dita e tão falada, ela precisa ser entendida. O que significa isso? Converter-se significa mais do que simplesmente passar de um estado onde nós dizemos que acreditamos no Senhor nosso Deus, mas concretizamos realmente a importância dele na nossa história. E a concretude de alguém na história de outra pessoa é o modo com o qual ela trata e ela se comporta. Se comporta com aquela pessoa, se comporta na vida, na história. Bem, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18, no chamado momento onde todos vão até João Batista porque querem saber o que nós precisamos fazer para acolher o Messias, o que nós precisamos fazer para viver aquilo que ele vem nos trazer. Qual é o sinal de nossa conversão? Como podemos concretizar que realmente o queremos na nossa história? E João, de modo prático e didático, indica para cada grupo algo importante.
Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Não é somente o fato de dar uma túnica. A multidão é um grupo onde não se tem identidade. Você perdido no meio da multidão é quem? No entanto, que alguns crimes, atentados ou algumas coisas são feitas no meio da multidão. A multidão não tem rosto, não tem nome. Há pouco vimos violência no meio dos torcedores de futebol e aconteceu a multidão, a torcida fez. A torcida é muita gente, é alguém que faz. O que significa isso? Quem tiver 2 túnicas e tiver comida, reparta. É a seguinte indicativa: passe a perceber alguém que está do seu lado. Observe. Porque você só sabe da necessidade de alguém quando esse alguém começa a ser notado, observado. E no grande volume da multidão, a multidão, como não tem rosto, também não tem necessidade. Também não gera empatia. Para outros, os cobradores de impostos, o que nós devemos fazer, mestre? O que devemos fazer como sinal da nossa conversão? Ora, é simples, não cobre mais do que já foi estabelecido. O porquê, como eram detentores de uma determinada autoridade, poderiam cobrar os impostos, então tiravam um pouquinho a mais. Não faça, cobre aquilo que é o necessário. Também para os que trabalhavam na guarda, os soldados, o que nós precisamos fazer? Ora, não usem da força de vocês ou de vocês imprimirem algum tipo de medo ou terem algum tipo de autoridade, a oportunidade de usufruir daquilo que vocês estão agora exercendo como atividade. Não sejam corruptos, para ficar traduzir. Não sejam corruptos. Não usem da força de vocês para tirar aquilo que não é de direito de vocês. Usem a força de vocês para aquilo que ela cabe, implantar e resguardar a justiça, o direito. Bem, indicativa simples. O que devemos fazer? Porque aquilo que nós fazemos significa o valor que damos às coisas e às pessoas. Já disse isso. Ora, o valor que damos a uma nação, sendo representantes públicos em qualquer das esferas, municipal, estadual ou federal, a importância que damos à população a que representamos está inerentemente ligado ao modo com o qual nós vamos fiscalizar o que é feito por prefeituras, estado, governo federal, o modo com que vamos implantar leis, o modo com que vamos trabalhar para que aquilo que cabe a nós faça com que o Estado, em todas as suas esferas, cumpra bem o seu papel. Ora, lá na Groenlândia aconteceu um fato interessante. Foi aprovado, estava em trâmite uma lei que beneficiaria as mulheres. E aí, por causa de uma questão partidária, o que aconteceu? Uma mulher pediu para que o processo fosse revisto e aí travou todo o benefício para um monte de mulheres. Tudo por uma questão política. O que quero dizer com isso? É simples. A importância que damos às coisas, a importância que damos às pessoas fará com que nós trabalhemos para que essas coisas e essas pessoas tenham dignidade. Da mesma maneira, acreditamos no Senhor nosso Deus, acreditamos naquele que veio ao nosso encontro. O que eu, como padre, preciso fazer para dar a real importância dele na minha vida? O que você, como músico, o que você que trabalha no terceiro setor, na prestação de serviços, sejam elas quais forem, você que estuda, você que presta serviços a alguém acolhendo e orientando as pessoas, como você realmente dará significância
a presença de Deus na sua história quando você se encontrar com um outro rosto que também já é a manifestação de Deus na história. Como filho, como médico. Coisas práticas, muito práticas, porque a conversão, ela passa exatamente pelo modo com que eu vivo e faço cada coisa. Esse é o recado de João, é o chamado de João: convertei-vos. Voltai-vos para o Senhor nosso Deus. E o porquê essa fala de João é tão importante? Ontem nós escutamos a última profecia narrada na Escritura, tirada de Malaquias, aonde se dizia: eu enviarei Elias para preparar o povo a fim de que ele acolha o Senhor. Mais de 400 anos sem nada nem ninguém saber como viver para colocar em prática a palavra do Senhor nosso Deus. 400 anos, um silêncio terrível. O povo se encontra desnorteado, e eu não sei se vocês já tiveram a triste experiência de chegarem num determinado momento de impasse, onde que é necessário resolver um problema muito sério e grave, e que você vira e fala assim: o que eu vou fazer agora? E de repente alguém chega e dá uma orientação, ou dá uma dica que abre o horizonte, e você fala assim: graças a Deus, pelo menos tem esse norte agora. Sei o que fazer. Ou pelo menos tem uma intuição. E como as coisas vão se desenrolando e aquela indicativa vai se tornando uma solução, e quando se resolve, se diz assim: graças a Deus. Sabem o que é o tempo da alegria no dia de hoje? O domingo da alegria hoje é porque nós podemos simplesmente, se escutarmos bem, saber o que precisamos fazer para que o Senhor nosso Deus ocupe o lugar devido na nossa história. Na nossa história como um todo, no meio da humanidade. Basta escutarmos sua palavra e colocarmos essa mesma palavra em prática. Cada dia. Bom, cada dia, reconhecendo o seu lugar e sabendo que nós somos literalmente como João. Literalmente como João. Em alguns casos até indignos de sermos o escravo do Senhor que vem ao nosso encontro. Porque cada um se conhece muito bem. João, quando diz: eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, ele está dizendo: eu não sou digno nem de ser escravo dele. Eu não sou digno nem disso. Mas quem disse que é a minha ou a sua dignidade que fará com que o Senhor em nós realize o que é necessário para a vida de toda a humanidade? Porque se fosse pelos nossos méritos, todos nós estaríamos perdidos, a começar de mim, eu tenho certeza. Eu seria o primeiro na fila. Bem, caríssimos, temos o que fazer. Temos um horizonte. E para isso, há um motivo de alegria. Só estaremos perdidos se não escutarmos a Ele. Mas estamos dispostos a escutá-lo? Estaremos perdidos se não escutarmos a Ele. Mas estamos dispostos a escutá-lo? Eu gostaria de contar uma situação na qual passei. Eu estou vendo aqui pessoal com as crianças, eu gostaria de contar só essa historinha rapidinha. Eu não sei se eu já contei. Se eu já contei, vocês escutem de novo, me perdoem. Eu tinha em torno de 4 anos e na região do Barreiro, onde hoje já é Vila Pinho, tem a virada para Ibirité, lá nos meios, bem no meio do pé da Serra do Curral. O Carlos Barbosa até é lá da região também. Só que ele é um pouquinho mais para cá. Nós fomos cortar vassoura. Na minha época, a gente saía para poder cortar vassoura. Minha mãe, meu pai, aí juntava os primos, as tias, aí ia todo mundo cortar vassoura, naquele matagal inteiro, naquele monte de mato. Para mim era uma floresta, né? O mato era dessa altura. Bom, mas enfim.
E aí os meninos também foram comer gabiroba. Vocês sabem o que é gabiroba? Quem sabe, que bom. Quem não sabe, morra de inveja. Aí, então, fomos lá, bom, né? E os primos menores se perderam. E achavam que estavam longe. E não enxergávamos nada. E aí, obviamente, os meninos, muito bem controlados, começaram a fazer o quê? Gritar igual desesperados. Eu não gritei. Eu não gritei. E aí, de repente, a gente escuta assim, nós estamos aqui. Eles provavelmente deixaram a gente passar um pouquinho de aperto, porque pai e mãe deviam fazer isso de vez em quando, sabe? Deixar o menino passar um pouquinho de aperto para criar vergonha. Nunca mais a gente sumiu assim. E daí nós... mas aonde? Escutem a nossa voz e venham. Tinha um caminho muito mais simples, mas nós fomos andando atrás daquelas vozes que nós escutávamos. Aí nós passamos pelo lugar mais difícil. Na hora que chegamos lá com os olhos deste tamanho, enormes, brancos, sujos, cheios de carrapicho, aquele negócio todo. Nossas mães olharam para a gente com aquele olhar... gente, mãe, quando resolve olhar para a gente com sarcasmo, é a pior coisa que tem. Sabe aquele olhar assim, tipo, vai de novo? Sabe? Que está tirando um sarro da sua cara e ainda pergunta assim, tá tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Encontramos-nos perdidos porque desviamos o nosso olhar da direção e da companhia que deveríamos seguir. Encontramos-nos perdidos e, em muitos casos, desamparados, porque no meio de tanta coisa que possa chamar a nossa atenção, nós deixamos de prestar atenção em quem deve ocupar o lugar principal na nossa história. E quando paramos para escutar a voz que realmente precisa ser escutada, podemos chegar num lugar seguro. O lugar seguro é o lugar de estarmos em comunhão com o Senhor nosso Deus e fazermos todo o nosso papel para que nunca mais nos desviemos dele e consigamos construir a nossa história, porque é ele quem nos dá segurança. Isso é motivo de alegria. Resta saber se nós estamos escutando e seguindo a direção que ele nos indica, como João Batista fez para cada grupo. Reparta com quem precisa. Portanto, note as pessoas. Não usufrua de um lugar de autoridade que você tem para somente se beneficiar. E mais, não tire dos outros aquilo que não te cabe. Viva como você gostaria que os outros te tratassem. E isso é uma coisa prática, não é simplesmente discurso. Encontramos-nos perdidos, mas estamos com os ouvidos atentos? Tenhamos alegria porque ele continua a falar. Mas talvez nossa tristeza seja porque estamos com os ouvidos tapados. Todo